Ei, pessoal, eu imagino que vocês estivessem nos escutando agora há pouco. Thalisson, que está me dando um ok aqui, estava. Mirane, minha querida, que bom. Eu só entrei de novo aqui, nosso tempo estourou agora há pouco. A gente estava no meio da conversa lá com o Paulo. Eu preciso arrematar esse último ponto que a gente estava conversando e fazer nossas despedidas e anúncios finais, né? Vou dar um minutinho para o pessoal entrar, inclusive o próprio Paulo, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, com pontualíssimas exceções, e são muitos advogados que fizeram parte dessa live, a maioria dos advogados, aparentemente, ao menos, concorda com essas restrições que nós estamos levantando acerca das audiências de instrução. Não sei se é o caso dele, mas doutor Diego, Diego Vilela, com quem eu também já fiz anteriormente uma live, grande advogado lá de Tumbiara, eu imagino que, talvez, se eu fosse chutar, diria que ele também concorda, como a doutora Leliane está aqui mencionando. Deixa eu ver se eu chamo o Paulo aqui, porque da outra vez ele não conseguiu fazer o pedido, ele próprio, né? Mas Paulo nem entrou. Paulo tem mais dificuldade. Mas, aí, o doutor Diego está agora mencionando aqui que concorda. Marcelo, advogado, escutei até o comentário do colega informando das instruções da testemunha. Ô Paulo, eu vi que você entrou, mas não pediu a participação dando agora. Tá certo? Entre aí, Paulo. Pronto. Aí. Rapaz, eu não percebia, se é que teve, né, o aviso. Normalmente tem um aviso de 2 minutos para o fim do tempo da live. Eu não percebi, não. Não, o aviso veio de uma vez, foi. Cortou. Pois é. Mas você percebeu que eu não percebi, né? Houve um corte brusco. Paulo, vamos só terminar esse último ponto que a gente estava falando. Esperar um pouquinho. A gente estava com 70 pessoas. Alguns não vão voltar, porque não imagino que nós retomamos a conversa aqui, né? Para terminá-la. Mas, de todo modo, vamos esperar só um pouquinho para que uma parte de nós aqui possa voltar. Aproveitando, então, que nós dois estamos aqui, Paulo, só para o seu conhecimento e para os alunos do IPOG que nos ouvem aqui na live, o IPOG vai voltar também fazendo, agora já no mês de maio, algumas aulas por teleconferência. Não é muito fácil, né? A sua aula, por exemplo, que eu sei, porque eu sou coordenador do curso, que é uma aula que tem muita interação, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Imagina você dando a sua aula sentado aí onde você está nesse momento, né? Nem aquela... Eu dou aula na faculdade de Direito SEST. Eu dou aula de processo do trabalho e laboratório de prática trabalhista. Aí você fazer aula de cálculo trabalhista por teleconferência, nós já fizemos agora recentemente. É dureza, cara. Mas, enfim. Mas como você sabe bem, no caso do IPOG, vai ser aula sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, por teleconferência, negão. É difícil, né? É puxado, é. Doutora Wander Lúcia, há muito tempo que não a vejo. Um grande abraço para você. Bom, então vamos retomar para a gente poder encerrar em seguida, né, Paulo? Nós estávamos... eu estava lendo algumas manifestações, inclusive todo aquele vídeo anterior e também este serão salvos no meu canal do YouTube. Qualquer um que deseje ver ou rever o que eu e o Paulo conversamos, basta acessar ali, entrar no YouTube e digitar meu nome inteirinho em minúsculo. Então youtube.com/Rodrigo Dias da Fonseca. Você pode só entrar no YouTube, digitar o nome, eles vão te levar ao canal. O Paulo Montalverne já está aqui na frente de todas as testemunhas que eu invoco neste momento, autorizando que eu use a imagem dele para isso, para que o vídeo fique lá naquela plataforma, né, Paulo? Isso. Pois é, e quanto a isso, não tem como escapar, não. Mas vamos então dar a posição, nossa posição final. A minha particular é a seguinte: essas audiências inaugurais, nós vamos fazer aqui no Estado de Goiás, eu vou fazer todas as que me forem submetidas, mesmo as inaugurais,
muitas vezes, pela forma como nós estamos regulamentando, nem precisarão ser feitas. Se as próprias partes disserem que não têm interesse na conciliação, se ambas disserem, nós vamos pular. Nós vamos utilizar um procedimento do CPC, por assim dizer. Quanto às audiências de instrução, acho que é mais prudente a gente esperar até o dia 25. Mas a minha impressão sincera, na linha do que nós discutimos durante essa live aqui, é que, por conta de todos os riscos envolvidos na produção da prova, muito particularmente, alguns amigos aí podem até achar que eu sou um sujeito muito anacrônico nesse aspecto, né? Estou na idade da pedra ainda, mas eu vejo muita dificuldade de fato. Paulo, nós Rodrigo, estamos começando aqui esta de agora, mas a rigor encerrando, né? Então, eu vou te dar a palavra para você falar todas as suas considerações finais, mas antes disso, obviamente, te agradecer pela participação aqui, por a gente ter podido conversar, né? O tema era restrito, mas você perceba que nós até estouramos o tempo que o Instagram nos permite, né? O que é um bom sinal, né? O doutor José Henrique, lá de Belo Horizonte, um abraço, meu querido. E Paulo, fica a palavra é toda sua para suas observações, considerações finais e despedidas. Vai lá. Rodrigo, você falou aí sobre as audiências inaugurais e me veio aqui uma dúvida e eu queria que você dissesse o que é que você acha disso. Por exemplo, aqui em São Luís, você conhece a cidade, tem duas pontes que levam o lado velho, quem está do lado novo da cidade para o lado antigo, do lado antigo para o lado novo. Na medida em que se tranca uma daquelas pontes, e qualquer movimento que haja, tranca uma ponte, tranca a outra também. E aí nós, sabedores dessas situações, muitas das vezes fazendo audiência, não se decreta a revelia, nem se arquiva o processo, haja vista que a gente já sabe que o fato das partes não terem chegado ao fórum pode se dever àquela paralisação, ou então a greve de ônibus. Nós juízes aqui adotamos essa sistemática. Registramos, fazemos as audiências quando as partes estão presentes. Se uma ou outra falta, a gente adia a audiência. O momento que nós vivenciamos, me parece que nós vamos ter que ter essa flexibilidade, essa tolerância, porque a notificação da reclamada para uma audiência dessa, ela se dá através do correio. Pode ser que aqui e acolá precise usar um oficial de justiça. Os normativos os normativos aí do CNJ, do CSJT, da Corregedoria, que você os conhece, estabelece inclusive que se deva ter cautela em determinar notificações via oficial de justiça na situação que nós estamos vivendo, e aqui em São Luís, por mais razão ainda, por conta do lockdown, que começa terça-feira. Então, eu penso, nas audiências que eu vier a fazer, ter essa tolerância também, usar como que uma analogia da situação que a gente vivenciava em caso de paralisação de greves ou interrupção das pontes. Creio eu que seria uma boa solução. O que é que você considera? O que é que você acha a respeito disso? Não, isso aí é evidente, né? Acho que é uma questão de razoabilidade. A advogada Liliane Furtado, Saraiva, que possivelmente você conhece, porque ela é de São Luís, está dizendo aqui que em São Luís, na condição de advogada, diz ela, que nem podemos fazer atendimento presencial até o fim do lockdown. Como é que o advogado, como é que uma empresa que recebe uma notificação dessas, no limite não consegue nem o contato com o próprio advogado, porque é preciso sentar com o advogado para passar o que aconteceu, documentação, etc. Até isso, né? A gente vai ter que ter muito tato, muita sabedoria, né? Prudência. E acho, na linha do que você acaba de mencionar, uma certa flexibilidade. Mas falando em flexibilidade, inclusive, Paulo, eu não sei como é que está o seu tempo aí, tem alguns colegas que nos acompanharam na live anterior e entraram aqui de novo. Desculpa. Então, que nos honra muito, né? Se você puder, eu acho que a gente podia, pelo menos, antes de encerrar de uma vez, responder a alguns dos questionamentos que os colegas fizeram. Tudo bem? Beleza. Então, tá bom. Olha, o Marcelo, advogado de Goiás, aqui disse a mesma coisa que a gente está dizendo sobre a contaminação da prova. O doutor Tabajara Povo entrou, manda um abraço para ele. Vamos lá. Cristiano Moreno Júnior, isso eu já fiquei pensando, diz ele, até porque escolheram um presencial
Até porque escolher um presencial, muitas vezes o motivo é ser presencial. Eu honestamente não consegui entender. Acho que o olho no olho, cara crachá, é essencial na audiência de instrução, disse a Mirane, é fato. Nós nos baseamos muito nisso, inclusive. Só que a Mirane fez um questionamento lá na frente que eu acho interessante. Só estou tentando localizar aqui. O Pedro Almeida disse que gostaria de ver uma live minha com o Rafael Lara. Eu já fiz uma live com o Rafael, possivelmente faremos outra. Narinha aqui de Goiânia, juíza, entrou, amiga para esse pessoal. A Alice, a advogada em Manaus, um abraço. Achei a pergunta da Mirane, o Paulo. Ela disse assim, na linha do que nós falamos aqui, vamos partir de um pressuposto que nós não estejamos falando um monte de bobagem, estamos argumentando de forma razoável, e ela diz, mas se suspender as audiências durante a pandemia, e se a pandemia durar até o fim do ano? Deus me livre, Miranda. Inclusive porque eu quero ver o Flamengo bicampeão brasileiro. Viu, Miranda? Viu, Miranda? Miranda é torcedora desesperada do Vasco. Eu acho que não vai acontecer isso, não. Até porque o Brasil, economicamente, não suporta. E os efeitos aí, sim, seriam bem complicados. Mas se acontecer, na minha visão, por tempo superior ao que nós estamos estimando, todo mundo vai pagar um preço relativamente mais alto por isso. Tal qual algumas empresas de alguns segmentos que tiveram a sua atividade interditada, no limite, alguns advogados, por exemplo, especialmente de reclamantes, terão um pouco mais de dificuldade por quanto mais tempo essas audiências presenciais demorarem a retornarem, né? Audiências essas presenciais essenciais, segundo a experiência do nosso amigo José Henrique Gonçalves, advogado lá de Belo Horizonte, que diz que 30 anos de advocacia me mostram que é impossível realizar instrução de forma digital com segurança. Esse velho conflito segurança-celeridade reapareceu aí para nós, Paulo. É, Vero. Olha, o Pedro Júnior, acho que nós já falamos. Cautela, parabenizando o Paulo aí. O Pedro Almeida te parabenizando por conta da prudência que deve ser utilizada, né, nos julgamentos. Bom, enfim, eu acho que em resumo, a nossa posição a respeito do que está acontecendo e do que devemos falar, no nosso caso, meu e seu, nós temos visões muito parecidas. E o Alfredo, nosso amigo aí da sua terrinha, finalmente apareceu aqui para dar um alô. Já fiz uma live há muito tempo com o Alfredo, mas como ele nunca mais me chamou para nada, a gente ficou nessa mesmo, né, Alfredo? Ô, Paulo, diga. A Alice, só para encerrar, a Alice... tem tanta gente falando desse lockdown que um juiz aí de São Luís impôs a vocês todos. Negócio interessante, né? Mas enfim. Em Fortaleza, um advogado pleiteou também. Saiu no manchete aí dizendo que é como se fizesse uma crítica ao juiz aqui que proferiu essa decisão. O de Fortaleza, o advogado pleiteou e o juiz entendeu que ele não estava legitimado a pleitear. Isso era coisa do Ministério Público, do governo do Estado, enfim. Pois bem, o juiz que proferiu essa decisão aí do lockdown, eu conheci, Rodrigo, o juiz, há muito tempo, novato, e ele era reclamante. Eu paguei a ele, entreguei o alvará, depois vim a conhecê-lo como juiz, né, aqui já da capital, é o Douglas Martins. Enfim. Pois é, mas... Eu não tenho nada com isso, não, lógico, né? Mas acho um tanto estranho. Eu sou um sujeito mais conservador, juridicamente falando. Acho uma dose de ativismo um pouco alta demais, sinceramente. Mas, enfim, eu não tenho nada com isso, como eu disse, né? E a Alice vai ser a última questão que a gente vai tentar responder. A Alice disse que não sabe se foi comentada a nossa opinião, se esse período... Eu vou ler entre aspas para que não seja mal interpretado. Não sei a opinião de vocês se esse período de suspensão dos prazos interrompe a prescrição. Ué, se é um período de suspensão, não é de interrupção, por definição. Acho que não, Alice. Acho que não há interrupção da prescrição. Interrupção significaria recomeçar do zero os prazos que estavam em curso, quando toda a regulamentação é claríssima, no sentido de que os prazos que reabrem amanhã
retomam sua contagem do ponto em que eles haviam, do ponto da suspensão, né? Você tem 8 dias Com a para entrar com restituição seu, igual, é. você tem 8 dias aí para entrar com o seu RO, tinham decorrido apenas 5, você terá só mais os 3 restantes e assim por diante. Quanto a isso, acho que não tem dúvida nenhuma, não. Tá certo? Não é isso aí, Paulo? É isso. Você me deu aquela oportunidade de me pronunciar ao final, encerrar a minha participação, e eu lhe fiz uma pergunta, então vou usar agora esse momento para lhe agradecer pela distinção que você me faz, a grande honra que me dá e a alegria de participar desse debate com você, com assistência tão qualificada e honrosa aí que a gente viu, né? O pessoal que me segue nas redes sociais, o pessoal que lhe segue. Então, foi muito interessante para mim e aos poucos eu vou me acostumando com esses veículos aí de mídia e dividir com você esse momento foi formidável para mim. Muito obrigado. Não, peraí, Paulo, fica aí um pouquinho, porque eu acho que eu falei besteira. A pergunta considerando a pontuação da Mirane, advogada aqui de Goiás, acho que a pergunta da Aline não era bem isso. Aparentemente, elas estão falando sobre a suspensão de prazo para ajuizamento da ação durante esse período. Se bem que a Alice fez referência à interrupção, e isso não dá nem para cogitar. Mas suspensão de prazos para o ajuizamento da ação é algo que tem sido muito discutido mesmo. A Mirane está externando a posição dela de que é possível, o PJE está funcionando, seria possível mandar ajuizar a ação pelo PJE mesmo nesse período, então o processo não deveria sofrer suspensão. Talvez a gente conseguiu, então, aqui no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, Paulo, encontrar, quem sabe, um tema de divergência entre nós dois. Porque eu acho que é muito razoável a suspensão desses prazos, especialmente aqui em Goiás há algum tempo e aí em São Luís daqui a 2 dias, em que o advogado tem absolutamente restrito o seu campo de atuação e para ajuizar uma ação não é igual ir ali na esquina de Pompo Colé. Você tem que ouvir a parte, juntar a documentação e se existe todo um... Meu filho entrando aqui no quarto todo. Não, meu filho, agora não. E se existe todo um contexto impeditivo dessa atuação, eu acho razoável, sinceramente, desde que isso seja demonstrado, a suspensão do prazo, como algo excepcional, obviamente. Inclusive, a gente tem algumas pessoas insistindo que nós façamos outra live, Paulo. A gente pode até aproveitar este tema e outros que te ocorrerem aí para a gente, quem sabe, fazer um repeteco aí. Tá certo? Rodrigo, eu concordo com você, partilho do seu entendimento, concordo com você. Aí não tem jeito. Tá bom, nós vamos encontrar o tema que a gente vai discutir direitinho aqui numa live. Pessoal, muito obrigado por ter nos dado a honra da audiência de vocês todos. Como eu já disse, daqui a pouquinho, em 1 hora estourando, esses vídeos estarão disponíveis a todos no YouTube, na minha página ali, tá bom? Um grande abraço, Paulo. Obrigadão pela sua companhia aqui durante esse bate-papo. A gente vai se falando. Muito obrigado, meu amigo. Até mais.